com certeza vai responder. Dá mais uma chamada. Olha só, meus camaradas. Respondeu. Respondeu. E é das grandes, meus camaradas. Agora é o seguinte, meus camaradas. Agora é o seguinte. Não tem esse negócio de subir em árvore de jeito nenhum. Não tem negócio de subir em árvore. Negócio de pular nada de jeito nenhum, meus camaradas, velho. Se tiver, não pode de jeito nenhum. Sabe o que é que tem que fazer agora, meus camaradas, velho? Olha, ela vem vindo dali, meus camaradas. Agora é por aqui. Mole o jeito, vamos. Mole o jeito. Pegar as caras. Se vai sair, pode deixar, não tá aqui mais.